Olá, pessoal! Eu sou a professora Rebeca e vim fazer um vídeo para vocês sobre um modelo de estruturas usando o programa F2. O programa F2 é um software relativamente simples de se utilizar, em que a gente pode fazer análise de estruturas de barras no plano, ou seja, não é possível fazer análise de estruturas tridimensionais. O programa está disponível para download neste site aqui, sendo necessário fazer um cadastro. Entretanto, a versão gratuita para download já é suficiente para fazer várias análises. Depois de feito o download, é simplesmente feito o executável daquele arquivo, certo? Para mostrar os comandos básicos, eu vou utilizar este modelo de estrutura como referência para a minha análise. Então tá, vamos abrir o software e começar o modelo. Ok, então agora nós vamos começar a modelagem da estrutura. Primeiramente, a gente vai lançar os nós da estrutura. Nesse caso, é aconselhável ativar a opção do teclado para que seja possível digitar esses pontos. É necessário apenas clicar em cima deste ícone aqui. Em seguida, vamos inserir os nós, clicando neste ícone aqui. Vai ser aberta uma nova janela em que a gente pode inserir as coordenadas x e y de cada ponto. Verifiquem que o primeiro ponto pode ser o ponto 0, 0, que seria o nosso ponto A. Verifiquem que, dando o OK, aparece aqui o ponto em vermelho. Bom, o segundo ponto que a gente precisa modelar é o ponto de aplicação da carga de 50 kN de uma das rodas do veículo. Então, eu vou digitar a coordenada 2 metros, que se refere a este ponto. A coordenada y se mantém 0, já que não existe uma elevação em y nesse ponto. Ok? Em seguida, aparece o ponto o novo ponto aqui. Eu vou digitar as coordenadas dos próximos pontos. Então, 3,2. Na verdade, a vírgula a gente representa por ponto. E já vou dar OK e aparece o outro ponto. O ponto seguinte tem a coordenada em x 9,2. Neste caso, digitei a coordenada e dei OK. A última coordenada representa o ponto B da estrutura, que está na coordenada 14 metros. Digitei o 14 e dei OK. Bom, agora todos os pontos foram inseridos, então eu posso clicar em Cancel e fechar a janela. A etapa seguinte vai ser inserir as barras. Então, eu posso desativar o teclado e clicar no ícone Insert Member. Verifiquem que o cursor mudou de formato e que eu posso clicar em cima do nó e estender a barra até o último nó da minha estrutura, que é o ponto B. Ok. Clicando em ESC no teclado, a gente elimina aquele cursor diferenciado para inserir barras, certo? Aqui a gente tem opções de zoom. Então, se eu quiser que essa estrutura ocupe bem o centro da tela, eu posso clicar aqui neste ícone com o aspecto de um mundo, planeta, e ela fica bem no meio da tela. Bom, a etapa seguinte, pessoal, é inserir um tipo de material e depois inserir uma seção transversal para essa estrutura. No caso da gente estar fazendo análises que vão considerar apenas esforços, é indiferente o valor que a gente vai colocar para estes dois parâmetros. Entretanto, é necessário que eles sejam inseridos, senão o programa não vai fazer análise. Então tá, vamos inserir um material.
Verifiquem que para inserir um material, eu preciso primeiro criar um material clicando neste ícone. O nome do material pode ser um nome qualquer, ok? Dei o nome de material. Aqui já existem alguns materiais pré-definidos, mas pode-se escolher a opção genérica. Na verdade, como eu comentei antes, neste exemplo é indiferente. Eu vou escolher a opção Steel, que seria aço, e clicar em Done. Ok, aqui já aparecem as propriedades do material. Como a gente não está se atendo a isso, eu vou atribuir a todas as barras o mesmo material. Então, eu clico neste ícone All. E todas as barras vão estar em aço. Ok, agora temos que inserir a propriedade da seção transversal. Novamente, como este não é o ponto mais importante da nossa análise, já que não estaremos analisando deformações, eu vou inserir uma seção qualquer. Criando uma seção, temos que dar um nome para essa seção, eu vou dar um nome de seção mesmo. E aqui existem várias opções de seção. Pode ser qualquer seção, então pelo menos eu tenho que escolher um ícone. Eu vou escolher aqui um perfil Ida Gerdau. Clicando em Done, a gente cria a seção. Como pode ser qualquer, eu vou atribuir este que abriu aqui, colocando All para todos os elementos, vai ser atribuída esta seção, clicando neste ícone. Ok, agora nós precisamos inserir as condições de contorno, que seriam os vínculos. Essa é o ícone onde a gente vai inserir os vínculos. Observem que clicando nele aparecem opções aqui. Então, se vocês forem verificar, a nossa estrutura no ponto A tem um apoio simples. O apoio simples restringe somente o movimento de deslocamento em Y. Por isso, a gente vai vir aqui em Displacement Y e fixar ele. Ok, depois disso, eu vou selecionar o nó, que representa o ponto A. Selecionei o nó e eu vou aqui neste último ícone, que é para aplicar essa condição. Quando eu aplicar a condição, vai aparecer aqui o meu apoio simples. No ponto B, a gente tem o apoio duplo. Ok, então o ponto B vai ser apoio duplo, fixando o deslocamento em X e em Y. Seleciono o ponto B e novamente aplico, clicando no último ícone aqui destas opções. E aparece o apoio duplo. A etapa seguinte é inserir as cargas. Então, aqui estão as opções de carga. No nosso caso, a gente só tem três cargas pontuais. Então, eu venho aqui em Nodal Forces e eu vou precisar, nessa nova janela, criar cargas. Então, as duas primeiras cargas são de 50 e são iguais. Então, eu vou clicar na folhinha e dar um nome para essa carga. Vou colocar rodas ou eixos 1 e 2. E Done. Verifiquem que a força pode ser uma força em X, uma força em Y ou um momento. No nosso caso, a gente tem uma força em Y apontando para baixo, por isso, menos 50 kN. Ok, agora vamos selecionar o nó onde vai ser aplicada essa carga. Um nó de cada vez. Selecionei o nó, clico neste ícone aqui para aplicar e aparece a carga. Agora, o outro ponto, eu vou clicar no nó novamente e aplicar a carga. Ok, agora nós precisamos criar uma nova carga para acrescentar um valor diferente. Então, eu vou aqui e vou dar um nome de eixo 3, por exemplo, e vou atribuir o valor de menos 70, que é o valor que a gente tinha no nosso exemplo. Cliquei aqui no nó correspondente ao ponto de aplicação da carga e venho aqui em aplicar novamente neste ícone. Ok, temos todas as cargas aplicadas.
Agora, nós precisamos verificar os resultados, certo? Então, pessoal, os resultados, na verdade, das reações, por exemplo, não tem um ícone definido para a gente encontrar esses valores. Mas se a gente pedir qualquer dos diagramas que estão aqui representados, a gente pode verificar o valor das reações. Então, eu vou pedir que apareça o diagrama de esforço axial. Eu vou clicar aqui. Observem que como a gente não salvou em nenhum momento, ele vai pedir que a gente salve. Então, eu vou dar um nome aqui de teste e vou salvar. Assim que eu salvei, apareceu o diagrama, que nesse caso o esforço axial é todo nulo, por isso apareceu uma reta azul. Então, pessoal, o esforço axial é nulo e a gente não está vendo as reações. Então, é porque a gente não ativou aqui no display as opções de visualização. Eu vou vir aqui em cima na aba do programa em Display e vão ter várias opções de visualização. Observem que se eu clicar em Reaction Values, a gente vai poder visualizar as reações. Então, aqui a gente tem as duas reações, de 105,4 kN no ponto A e 64,6 kN no ponto B. Então, para verificação de exemplos simples e até nós vamos ver exemplos mais complexos, o F-Tool vai ser uma grande ferramenta para nos auxiliar. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima.